a verdadeira fé das Testemunhas de Jeová da Romênia existe oficialmente desde 1990. E vocês estão vendo aqui nessa imagem duas mulheres no trabalho de pregação de porta em porta. Eles fazem a mesma coisa, é a mesma cartilha, só que numa versão romena, não é uma versão americanizada, eles fizeram uma versão romena. E você vai ver um trecho de algumas partes aqui, né, como esse daí, né, que é de um congresso ou de uma assembleia, né, da fé verdadeira da Testemunha de Jeová. Tem um vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive vocês podem conhecer esse grupo, se vocês ainda não conhecem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a verdadeira fé das Testemunhas de Jeová da Romênia. Eu já fiz um vídeo aqui, e hoje eu estou falando novamente, já que algumas pessoas pediram para que eu pudesse falar sobre esse assunto. Então, vocês vão ver um trecho de um congresso dessa denominação. Vocês vão ver um trecho de um congresso dessa denominação. Vocês vão ver o cântico, e aí vocês vão dizer se parece ou não parece com o cântico do corpo governante. Vocês vão deixar aqui nos comentários, tá? Prestem atenção aqui nesse vídeo que eu vou colocar aí. Vocês me digam se o som tá bom, tá? Vocês viram aí, né, um trecho, né, dessa assembleia ou congresso, da verdadeira fé das Testemunhas de Jeová da Romênia. Esse vídeo foi desse ano, fevereiro de 2024. O link está aqui abaixo na descrição, tanto do canal do YouTube, como também do site oficial. O interessante é que esse grupo, ele existe, e pelo que a gente vê aí, nesse pequeno trecho, é um grupo que tem uma certa quantidade de pessoas relevante. Não é um grupo michuruca, como algumas pessoas costumam dizer, é um grupo que tem uma quantidade de gente, de membro. A gente pode ver isso aí no vídeo. E o que acontece, pessoal? O que aconteceu para esse grupo existir? Eu vou contar, para quem não sabe sobre isso. Existe até alguns pequenos relatos no próprio site da JW, no livro Proclamadores também fala algumas coisas, né? O próprio Raymond France, né, que foi ex-membro do corpo governante, que fez o livro Crise de Consciência e Liberdade Cristã, ele também visitou a Romênia, conheceu o grupo, né, romeno, né, no caso, né, dessa separação. E o que foi que aconteceu? Na antiga União Soviética, né, houve aquela questão, né, do socialismo, né, do regime
ditatorial, e houve uma determinada época que veio a proscrição, como eles dizem, que vamos dizer assim, a suspensão religiosa do grupo no país. E isso aconteceu naquele período da União Soviética. E aqui no próprio site, que esse site que você está vendo é o site oficial do grupo, vocês vão poder ver aqui, eu vou aumentar um pouco para vocês acompanharem, ler. Era como se Satanás e seus demônios previssem a importância daquelas verdades então descobertas nas profecias, uma verdade que manteria firmes as verdadeiras testemunhas de Jeová, para diferenciar das testemunhas de Jeová do corpo governante. Eles colocaram o nome dessa forma, conseguindo sobreviver tanto à Segunda Guerra Mundial como às décadas de perseguição sob o regime securista comunista, sem comprometer a sua adoração. A verdade a respeito da identificação correta dos senhorios em Romanos, capítulo 13, aplicada a Jeová Jesus Cristo, foi uma verdade que manteria firme as verdadeiras testemunhas de Jeová, conseguindo sobreviver tanto à Segunda Guerra Mundial com a década de perseguição sobre o regime securista comunista, sem comprometer a sua adoração. Por que esse ponto aqui é importante? Porque esse ponto aqui é o fundamental para haver essa divisão das testemunhas de Jeová do corpo governante e da verdadeira fé das testemunhas de Jeová da Romênia. Por quê? Porque a interpretação de Romanos, capítulo 13, sobre as autoridades, nesta época, antes da proscrição, a Torre de Vigia dizia que o texto que falava das autoridades significaria Jeová e Jesus Cristo. Essa era a interpretação. E o que acontece? Acontece que a Torre de Vigia, como vocês conhecem bem, muda de interpretação como se trocasse de roupa. E aí eles mudaram a interpretação de Romanos 13. Eles disseram que é a interpretação atual até hoje, que as autoridades de Romano 13 não é Jeová e Jesus, e sim os governos do mundo, os governantes do mundo. Essa mudança foi a mudança primordial para esse grupo não voltar a seguir o corpo governante. E aqui eles vão continuar falando aqui, né? Eles falam aqui a verdade a respeito da identificação correta dos senhorios, né, ou das autoridades em Romanos capítulo 13, aplicada a Jeová Jesus Cristo, foi a chave para a persistência da fé verdadeira, sem compromisso, e ainda o é hoje. Apesar de toda a oposição, triunfa a vitória à teocracia. E no final da guerra, em 1945, a fé das testemunhas de Jeová recebe personalidade jurídica pela sentença no tribunal. E aí, aqui, 28 de abril de 1990, pela qual foi criada a Associação A Verdadeira Fé das Testemunhas de Jeová em continuidade. Esta está na posse da associação. Assim, a Associação da Verdadeira Fé das Testemunhas de Jeová, criadas em 1945, desta vez com a sede em Bucareste, tornou-se realidade, fornecendo regularmente literatura a todas as testemunhas de Jeová na Romênia, que quisesse colaborar com a Sociedade Torre de Vigia em Brooklyn, nos Estados Unidos. No entanto, as testemunhas de Jeová na Romênia não puderam gozar de liberdade por muito tempo, porque o regime político instalado no poder estava tão perturbado pelo trabalho de testemunho realizado por elas, que, em comparação com outros cultos protestantes e neoprotestantes, que aceitaram a oferta do compromisso com o regime comunista, recebendo algum reconhecimento legal. A fé das TJs nem sequer recebeu o status de ser tolerada. Assim, após um belo período de atividade de aproximadamente 3 anos, através do Decreto 177 de 1948, para o regime geral dos cultos religiosos, a fé das testemunhas de Jeová foi proscrita. É claro que os políticos confundiram, então, a fé das testemunhas de Jeová com a associação, acreditando que proibir oficialmente a associação e excluir registro de pessoa jurídica, a atividade das testemunhas de Jeová cessariam. Porém, a declaração de cada seguidor de Jesus no batismo: venho para fazer a tua vontade, Deus,
não condicionou o culto segundo o regime. A declaração "venho para fazer a vontade, ó Deus", proferida pela primeira vez por Jesus e seus seguidores, deveria ser cumprida fielmente, independente das circunstâncias. O trabalho clandestino que se seguiu e o rompimento oficial da ligação com a sociedade Torre de Vigia testaram severamente a integridade das testemunhas de Jeová naquela época. Além disso, o regime já começou a acusar as testemunhas de propaganda contra a ordem socialista. E sob esta falsa máscara, começaram advertências, multas, prisões em massa, tortura, infiltração de informantes, rastreamento, inteligência, subjugação. Na verdade, o objetivo declarado dos órgãos de repressão romenos era deste: a desintegração gradual da seita. Deixa eu passar aqui mais para frente. Somente os retos e firmes resistiram a custo de anos de dura prisão, aperfeiçoando a sua fé até o fim. Ninguém saberia, então, imediatamente que a grande conspiração contra a adoração verdadeira havia sido desencadeada entre as testemunhas de Jeová em todo o mundo. Olha só, através da tentativa de mudar completamente e muito sutilmente as verdades básicas reveladas nas profecias até então. Nesse ponto aqui, ele já fala que não apenas a guerra, né, que seria um desafio, né, de fé, mas também a conspiração contra a adoração verdadeira desencadeada entre as testemunhas de Jeová, ou seja, dentro das testemunhas de Jeová. Mas isso foi gradualmente provado. Onde está o homem sábio para compreender essas coisas? O meu povo esqueceu-se de mim, desviou-se do seu caminho, né? Aqui é o texto de Jeremias. É assim que esta prova espiritual, e talvez mais difícil e mais perigosa, testará a nossa fé até o fim. Continuarão as verdadeiras testemunhas a preservar a verdadeira fé sem transgredir, à medida que Jeová, por meio de Jesus, purificou a verdade de uma vez por toda a escória e do joio? Ou cederão, saindo das fileiras, tentando adoçar a verdade com águas, construindo uma organização para agradar ao iníquo? Olha só. Então, eles aqui estão se referindo a testemunha de Jeová do corpo governante, como sendo uma organização que estaria tentando agradar um iníquo, ou, naquela ocasião, o regime socialista. O grupo dissidente das testemunhas de Jeová do corpo governante, na Romênia, elas achavam que as testemunhas de Jeová do corpo governante tinham mudado essa interpretação para poder apoiar o regime socialista. Eles acreditaram que o regime socialista tinha modificado a interpretação dessa verdade que eles tinham como a de Romanos 13:1. E aí eles continuam dizendo aqui, olha, foi isso que o próprio presidente da Sociedade Torre de Vigia perguntou num congresso naqueles anos. Esta unidade tendia a ser esmagada quando isso acontecia. Aqui é que aquele que foi iniciador espiritual das evidências físicas, o diabo, conseguiu dar um forte golpe espiritual naqueles que até recentemente formavam a unidade perfeita. A razão para a separação foi o procedimento muito diferente que a Sociedade Torre de Vigia, que tinha o objetivo de manter a unidade de todas as testemunhas de Jeová em todo o mundo, através das publicações de ensino teocrático, de acordo com a Bíblia. Adaptou naqueles anos, olha só, adaptou naqueles anos e que se tornou cada vez mais estranho ao propósito puro que esteve na base da sua formação. Tal ensinamento transmitido através das revistas, panfletos, folhetos, ainda que de forma muito difícil, acabou se infiltrando pela cortina de ferro e semeando uma semente que evidenciava uma verdadeira doença da sociedade. A sociedade Torre de Vigia. Então, várias questões surgiram imediatamente em nossa mente em relação a esta difícil situação. Quem foi que alterou tão descaradamente o ensino puro?
Não foi um envolvimento da segurança comunista? Olha aí a pergunta. Isso aqui é o site oficial da Verdadeira Fé das Testemunhas de Jeová da Romênia, contando a história no ponto de vista deles. Alguns pensavam desta forma, mas será que alguém poderia pensar que ela estava realmente corrompida desde o núcleo da organização, que é a Sociedade Torre de Vigia? Embora esta suposição fosse inicialmente tênue, ao longo dos anos provou ser a verdadeira. Sim, a própria Sociedade Torre de Vigia editou o ensino desta forma. E a situação após a queda do comunismo provou isso amplamente. Assim, pôde-se constatar a existência internacional de testemunhas modernas, ó, entre aspas, que, não se baseando na verdade bíblica, caíram na ladeira dos enganos inventados por Satanás. Aqueles que queriam manter a posição inalterada, porém, sofria com a sua teimosia na verdadeira fé, mas eles se consolaram olhando para a confiança, para o plano de Jeová, que através das profecias bíblicas transmitiu ao longo dos séculos uma realidade que viveram imensamente. Esse é um trecho do site oficial das Testemunhas de Jeová, a Verdadeira Fé das Testemunhas de Jeová da Romênia, contando a sua versão oficial. Então, vocês puderam ver, vocês puderam observar, né, como, né, se sucedeu essa situação lá na Romênia. Vejam só o que aconteceu, tá? Por causa de uma mudança de interpretação da Torre de Vigia, o grupo que estava lá, isolado da Torre de Vigia por alguns anos, no regime socialista comunista, eles passaram a não ter mais acesso à Sociedade Torre de Vigia, e aí, depois de alguns anos, volta a Sociedade Torre de Vigia, né, querer reintegrar os irmãos que ficaram lá. Eu acho que depois dessa situação com a Romênia, esses países que são proscritos, provavelmente eles se atentaram mais. Mas na Rússia, né, é claro, hoje com a internet, hoje não, ficar isolado totalmente é mais complicado. Mas na Rússia está acontecendo algo parecido, que lá é proibido e é crime. O site JW não funciona. O aplicativo JW não funciona na Rússia. Então, os irmãos lá têm uma certa dificuldade para manter contato com a Torre de Vigia. Será que daqui a alguns anos, se, né, for liberado novamente, né, deixar de ser crime ser testemunha de Jeová na Rússia, será que vai existir outra testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová da Rússia? Porque quando eles, nesse período de tempo, porque a proibição na Rússia foi em 2017, se eu não me engano, foi 2016, já faz um tempo considerável, vai completar 10 anos, né, de proibição desse grupo na Rússia. Então, imagine se em algum momento a Rússia voltar a permitir ou descriminalizar, né, como extremismo as testemunhas de Jeová nesse país, eles vão ver totalmente diferente, né? Porque em 2016, os irmãos não podiam usar barba, as irmãs só usavam vestido e saia, havia cobrança de horas de relatório, os anciãos era a partir de 25 e hoje é a partir de 21, de 20, sei lá. O pioneiro era 70 horas, agora é 50, o auxiliar é 50, agora é 30, em momentos especiais, antes era 30, agora é 15. Então, assim, houve várias mudanças, né? Antes era proibido dizer oi para ex-membro, agora pode dizer oi. Então, quando eles voltarem, é outra religião, como aconteceu na Romênia. E eu digo isso porque é algo de se surpreender que um país muito menor como a Romênia, e existe vários outros países maiores, o contato frequente, que aí entra aquele ritmo, o ritmo de reunião, o ritmo de publicação, de vídeo, de JW Broadcast, é o tempo todo para que você possa continuar pacífico e aceitar tudo que o corpo governante dizer. Esse ritmo faz os irmãos não terem tempo para pensar.
parece muito uma estratégia de venda. Estratégia de venda. O vendedor, ele quer te convencer o mais rápido possível para você não ter tempo de pensar e de, talvez, dizer não para algum produto. Porque isso mostra que quanto mais tempo você tiver para poder escolher se vai comprar ou não, a tendência de você, talvez, refletir e não querer comprar é maior. Quanto menos tempo de resposta você tiver numa questão de venda, você tende a ter a chance de tomar uma decisão irrefletiva e aceitar o produto que o vendedor está oferecendo. Então, na organização, você não tem tempo para nada. E a pandemia quebrou um pouco isso. Por isso que a gente viu a devastidão de pessoas saindo ou ficando inativos. E isso aconteceu na Romênia, nesse período de proscrição. Talvez esteja acontecendo na Rússia, né? Só que isso vai levantar outras questões que a gente vai comentar ainda hoje, só que daqui a pouco.